terminarem, para que os irmãos venham estar aprendendo e crescendo no caminho do Senhor, porque a intenção nossa é formar obreiros dentro da igreja, obreiros do seio da igreja. Eu queria convidar os irmãos que ainda não participaram, que venham participar na terça-feira. A gente ia fazer na segunda, mas como amanhã é feriado, e às vezes alguém sai, vai dar um passeio, então a gente vai deixar para fazer na terça-feira, que é culto de ensinamento. Então eu queria convidar os irmãos. Amanhã nós estamos aqui, quem quiser vir para uma consagração na parte da manhã, 8 horas da manhã nós estaremos aqui. Eu, a irmã Valéria, a irmã Joyce, a irmã Tatiana, o irmão Rodrigo, a irmã Karina, a irmã Rosa, a irmã Adriana, nós estaremos a irmã Aldinei, pastor José, a irmã Benedita, a irmã Fátima, não é isso? A irmã, isso, vai falando aí o nome que eu vou esquecendo, o irmão Paulo, o irmão Divino, a irmã Viviane, amanhã é feriado, então a gente vem para cá, faz um período de oração e uma consagração, porque a igreja está precisando disso, nós necessitamos. Então vamos ajudar, vamos nos empenhar em prol da nossa igreja, né? Glória a Jesus. E na quarta-feira tem um ensaio com as irmãs. O pastor José já fez o aviso aqui que o grupo de varões vai estar colaborando com a Arieta na quarta-feira. E na quinta-feira nós estamos aqui dando sequência à campanha Prosperando pela Palavra de Deus. Abramos nossas Bíblias no livro de No livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Cadê meu copo? 2 Samuel, capítulo de número 9, nós já meditamos nesta palavra, mas acredito que pela grandeza do Espírito Santo, ele tem algo novo para nós nessa noite. Amém? 2 Samuel, capítulo de número 9, observe se a pessoa que está ao seu lado tem Bíblia, se não tem, se aproxime dele, por favor, e façamos a leitura junto. Diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jônatan? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jônatan, aleijado de ambos os pés. Disse-lhe o rei: onde estás? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jônatan, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, por de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai,
e tu sempre comerás pão à minha mesa. Amém? Toma assento, por favor. Amados, se tem algo muito destacado na Bíblia Sagrada, esse algo se chama palavra de homem. Palavra de homem de Deus. Palavra de ungido de Deus. Por muitas vezes nós vamos ouvir a Bíblia Sagrada falando que Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Por muitas vezes nós vamos ouvir Deus dizendo: eu não sou homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Falaria eu, ou prometeria eu, e não faria? O que é que Deus está querendo dizer? Eu não fico jogando conversa fora. A expressão de Deus para com a humanidade, para com a igreja, para com aqueles que o ouvem, a expressão de Deus, a vontade de Deus, o falar de Deus, é para que a gente venha poder dizer assim: o nosso Deus é um Deus sério. O nosso Deus é um Deus que fala e que cumpre. O nosso Deus é um Deus responsável. Ele não precisa e ele não tem espírito de político, de ficar prometendo apenas para ter um voto, ou adquirir uma posição, ou adquirir uma simpatia. Não. Deus promete porque ele nos deseja o bem, e é o desejo dele fazer aquilo que ele falou que deseja fazer para com a gente. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe que a palavra dele não volta vazia. Ela sai e faz aquilo para o qual ela foi enviada a fazer. Isso é a palavra de Deus. E de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que com o tempo as coisas vêm se cumprindo. A nossa irmã Tatiane estava aqui testemunhando, e ela estava dizendo que ela falava para o filho dela: não, irmão, não, filho, fica firme, Deus vai cumprir. Não, é na hora dele, é na data dele, é no dia dele. Irmão, se você quiser acreditar, você acredita, mas vai ser na hora dele. Não adianta se espernear, não adianta gritar, não adianta querer dizer: se tu não me der, eu saio. Sai! Se tu não me der, eu não vou parar de servir. Você está achando que Deus vai cair nessa nossa chantagem? Não. Ele é soberano, irmão. Ele é soberano. Nós temos uma história bíblica, é a história de Abraão. Deus aparece com Abraão há 75 anos. Com Abraão, 75 anos. Aí, Deus faz promessas que o filho dele, de Sara, da comunhão legalizada dele. É muito importante que a gente saber que as promessas de Deus, elas se efetuam em cima de comunhão legalizada. Em cima de uma comunhão falsa, de uma comunhão destroçada, Deus não opera. Isso é muito bom para casais. Se a união, se o casal, se o cônjuge, ambos não estiverem em estruturação, como já foi dito aqui hoje na escola dominical, é difícil a obra de Deus acontecer.
Então, Deus vai fazer promessa em cima de uma união legalizada, Sara e Abraão. Aí o que Sara faz? Abraão está com 85 anos. Sara vai e dá a Agar. Agar tem um filho que se chama Ismael. Mas Deus não está nem... Não estou nessa conversa. Aí é problema seu com Agar. Eu não estou nessa situação. A minha promessa é tua com Sara. O meu conserto é teu com Sara. O que vocês estiverem arrumando por fora é problema de vocês. Irmão, quando Samuel nasce, quando Ismael nasce, ele vai lá, Deus vem, fala com Abraão, com 13 anos está Ismael. Deus fala para Abraão e continua com a conversa que ele tinha começado, como se Ismael não estivesse lá. Aí diz para ele, ó, vocês vão ter que circuncidar, todo macho, todo aquele que nascer, vai ter que ser circuncidado ao 8º dia, e esse será o meu conserto. Abraão vai lá e circunda Ismael. Ismael está com 13 anos, e Abraão está com 90 anos, quando Abraão é circuncidado, 90 anos. Depois disso, nasce Isaac. Quando Isaac nasce, aí vira a confusão, porque a Bíblia diz que quando Isaac nasce, o que ele é desmamado, Ismael começa a zombar de Isaac. Aí o que acontece? Sara vai lá e diz assim para Abraão: despede essa mulher, porque esse homem não vai, esse menino não vai herdar a herança juntamente com meu filho. Aí o que acontece? Ismael é despedido com Agar, vai embora e se torna pai de 12 príncipes, Ismael. Mas Ismael vai crescendo e vai perguntando assim para Agar, sua mãe: cadê meu pai? Seu pai preferiu ficar com Isaac, com o seu filho. Ali foi criando uma rivalidade que até hoje nós estamos vendo a guerra acontecendo no Oriente Médio. Quando Deus faz a promessa, espere. Não adianta você se enervar, não adianta você querer sair, não adianta querer desviar. O importante é ficar firme. E nesse tempo, enquanto ele não abriu, enquanto ele não abençoou, canta, adora, bendiz, exalta ao nome do nosso Deus e Pai. Eu costumava, quando está trabalhando aqui na igreja, eu dizer para os irmãos que está desempregado: Deus permitiu que você ficasse desempregado para você trabalhar um pouquinho na obra dele. Aí o irmão vinha, trabalhava comigo, pintava comigo, passava fio, passava isso aqui, o outro. Aí eu falei assim: olha, agora que acabou a obra, Deus vai abrir a porta. E Deus ia e abria a porta para glorificar o nome dele. Enquanto a bênção não saiu, enquanto a vitória não saiu, vai trabalhando para ele, irmão. Deus está precisando de você na obra, Deus está precisando de você na oração. Isso, venha trabalhar para ele, orando pela cidade, orando pelo bairro, orando pelo povo, orando pela salvação, orando pelo escudo abençoado. Venha trabalhar para Deus. Aleluia. Então a palavra, Deus, Ele procura exaltar homens que tenham palavras. E a Bíblia diz, para a gente entender isso aqui, eu vou procurar ser bem rápido, para a gente entender isso aqui, a Bíblia diz que Davi mata Golias. Golias está desafiando todo o exército de Israel, desafiando de tal maneira que ele estava desmoralizando. E se tem algo que Deus
Se tem algo que chama a atenção de Deus, é quando alguém está desmoralizando a Deus, a igreja, ou ao ministério, ou desmoralizando irmãos, grupo de irmãos, e alguém se levanta para defender. Ontem eu falei aqui que hebreu não fala mal de hebreu, crente não fala mal de crente. E Golias estava desafiando, desmoralizando. Se tiver algum homem no meio de vós, milite ele para vir lutar comigo. E se ele vencer, todo o nosso povo será servo de Israel. E se eu vencer, todo Israel será servo dos filisteus. Ele desmoralizava de tal maneira que a situação psicológica do povo de Israel já era uma posição cabisbaixa. Ninguém se preocupava mais com aquilo. Ou seja, não tem como reagir. Como vai reagir a um homem de 3 metros de altura? Como vai reagir com um soldado bem armado, com escudo, armadura, com lança e com espada? Um soldado experiente. Não tinha. Passou-se 20 dias, 30 dias, 40 dias e ninguém se manifestava. Mas deixa eu dizer, Deus tem alguém no anonimato para levantar. E eu quero crer que aqui dentro dessa igreja, Deus vai levantar pregadores, Deus vai levantar pastores, Deus vai levantar homens e mulheres de Deus. Eu quero crer. Às vezes a gente está olhando para a pessoa e está dizendo, ele não dá para nada, ele não sabe falar, ela não sabe cantar, ele não sabe orar, ele não sabe pregar. Mas eu quero dizer, essas pessoas tomadas pelo Espírito Santo de Deus vão encher-se da graça de Deus. Quem olha um Billy Graham pregando, e se Billy Graham fosse hoje e não tivesse a unção que ele tivesse, ele não era convidado para pregar em nenhuma igreja nos dias de hoje. Eu não sei se alguém aqui já ouviu 2 ou 3 ou 4 pregação de Billy Graham. Pregação que a gente vê não tem terceira nem quarta dimensão. As pregações de Billy Graham são porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Se fosse hoje, ninguém convidaria Billy Graham, mas Billy Graham, naquela simplicidade, mas a unção e o compromisso que ele tinha, foi o maior ganhador de alma que esse mundo já conheceu. Ela programa, as suas pregações, os seus programas em 120 países. Hoje, ninguém agendaria. A pregação daquele homem não tem nada. Mas não era a pregação, não era Billy Graham, era Deus na vida de Billy Graham. Então eu quero dizer, você pode pensar que não é nada, você pode pensar que não consegue, que não vai chegar lá, mas deixa eu te dizer, a unção de Deus na tua vida te capacita, e se tu se torna um ganhador de almas para Jesus. Aleluia! Esse menino, ninguém... A situação de Israel era uma situação de perda. Eles já estavam vendo a hora ter que entregar os pontos. Foi se passando os dias para ver se alguém aparecia. Quando eu lia essa passagem hoje de tarde, eu fui pensando na igreja dos dias de hoje. Deus está esperando os navios aparecer. Hoje eu falava com minha esposa e eu dizia assim, a gente tem que, eu e ela comentando, tem que levantar a oração. A igreja está sem círculo de oração. Não temos mais um grupo que oram pela igreja. Não temos mais um grupo de pessoas que oram pela igreja. Hoje eu estava falando aqui para o professor da escola dominical, como que eu vou dar para o obreiro pregar, se o obreiro não participa de escola dominical?
cultos de doutrina, eu tenho novos convertidos. Reuniões de seminário são novos convertidos. A igreja está precisando. E hoje, quando eu estava lendo, o Espírito Santo como que diz assim: para aí, presta atenção no que tu está vendo. Vendo o quê? Que os dias vão se prolongando. A situação está se prolongando para quê? Porque Deus está tirando os Davi de trás dos rebanhos de ovelha. O que quer dizer isso? Você que está trabalhando mais, Deus vai te tirar de lá para te colocar na obra. Você que diz que não tem mais tempo para fazer a obra, Deus vai te tirar e vai te colocar na obra. Davi teve que deixar as ovelhas do seu pai com um servente e veio até o campo de batalha. 40 dias, olha, irmão, que 40 dias, aquele homem desafiando. A palavra desafiar aqui é como se eu desafio, mas tem alguém que vem responder o meu desafio, e aqui não tinha. Preste bem atenção na segurança do inimigo. O inimigo já estava descansado. O exército dos filisteus já não pegavam mais a espada. O exército dos filisteus já não se armavam mais de escudos, nem de lanças, nem de flecha. Por quê? Porque Israel não reagia. Preste bem atenção, que a intenção do inimigo era travar a batalha somente com 2. E não com o exército. Hoje nós estamos vendo o cenário da mesma maneira. O inimigo está tentando travar a batalha com 2 ou 3, mas deixa eu te dizer, a batalha tem que ser travada com a igreja, é com o grupo, é com a igreja, com o montante da igreja. Aí a Bíblia diz que Davi vem e luta contra Golias, e vence Golias, mata Golias, tira a cabeça de Golias, mata, corta logo o mal pela raiz, corte lá tudo, rebente tudo de uma vez, cortou o mal pela raiz. Aí a Bíblia diz que Jônatas, filho de Saul, quando vê Davi e vê aquele menino, aquela simpatia, aquele menino tão tremendo, a Bíblia diz que Jônatas se encanta. Aviva-se um amor tão grande de Jônatas por Davi, e eu acho lindo isso aqui, que quando Saul pergunta: quem és tu? De que família tu é? Quem é teu pai? Qual é a tua terra? E ele diz assim: eu sou filho de Jessé, o belenita. Eu sou filho de Jessé, o belenita. A Bíblia diz que o coração e a alma de Davi e Jônatas se entrelaça, de tal maneira que Jônatas tira a sua capa, a sua camisa, tira a sua espada, a sua flecha, o seu arco e a sua flecha, e tira também o seu cinto e dá tudo para Davi. E ele faz isso no campo de batalha. Jônatas fica pelado. Não literalmente, mas fica sem a capa, sem a camisa, sem a espada, sem o arco e a flecha e sem o cinto. Ele abre mão. Sabe o que ele estava dizendo? A partir de hoje eu vou confiar em você. Ele dá tudo para Davi. E a amizade vai crescendo, de tal maneira que ela vai crescendo e eles começam a fazer concertos. E nesses concertos, Saul, o pai de Jônatas, começa a perceber que Davi começa a crescer demais.
E quando Davi começa a crescer, Saul vê um perigo para o seu trono, um perigo para o trono dos seus filhos, e ele tenta matar Davi. E quando ele tenta matar Davi, o seu próprio filho Jonathan defende Davi. E ele diz para Davi: não, Davi, fica escondido, eu vou falar com meu pai, eu vou conversar com meu pai, para ver a intenção do meu pai contigo. O meu pai não me esconde nada de mim, tudo que ele vai fazer, ele fala comigo. Davi disse: então vai. Mas quando ele chega, Jonathan chega, que vai conversar com Saul, o seu pai, a Bíblia diz que a intenção de Saul era verdadeiramente matar Davi. E Jonathan chama Davi e fazem de novo, pela terceira vez, um concerto de fidelidade. Olha, Jonathan falando: eu sei que tu vais ser rei de Israel, tu já é ungido a rei, eu sei que Deus é contigo, eu vejo as obras que Deus faz, eu vejo que quando tu sai para a batalha, ninguém pode vencer batalhas, nenhum homem pode vencer batalhas, se Deus não for com ele, as batalhas que você vence. Ninguém pode vencer, ninguém pode lutar, ninguém pode ganhar essas batalhas que somente tu ganha, se Deus não for contigo. Então, Deus verdadeiramente é contigo. Eu sei que amanhã você vai ser rei de Israel. Eu não me incomodo de ser o segundo teu. Eu não me incomodo de ser o vice teu. Olha que coisa linda, irmão. Ele era filho do rei. Pela tradição, ele seria o outro rei. Mas quando ele percebeu que Deus tinha separado Davi, o que ele disse? Eu não me incomodo. Quando ele percebeu que não tinha mais gente, que a intenção do pai dele era verdadeiramente matar a Davi, ele vai lá e faz um concerto com Davi, e ele diz com Davi da seguinte maneira: olha, se eu viver, eu vou fazer benevolência com os seus filhos, com a sua casa. Agora, se eu morrer e você viver, você vai fazer benevolência com a minha casa. Está de acordo? Estamos de acordo. Jonathan morreu. Morreu Jonathan, morreu Saul, morreu os outros filhos de Saul, morreu tudo na batalha contra os filisteus. A Bíblia diz que Davi assume o reinado. E quando Davi assume o reinado, que ele coloca tudo em ordem, ele vai procurar ver os concertos que ele fez. Ele vai procurar ver o que ele tinha prometido. Porque é fácil assumir um reinado em cima de promessa. Difícil é cumprir as promessas no reinado. Jesus, ele faz uma pergunta para um leproso que voltou, o Simão. O Simão que foi curado, ele vira para Simão e fala assim: Simão, cadê os outros 9? Cadê os 9 que foram curados juntamente contigo? E o que o leproso faz? O leproso diz assim: ó, eu não sei. Mas só tu voltou, só eu voltei. Ou seja, as promessas que a gente faz fora da bênção, elas precisam ser realizadas dentro da bênção. Davi assume o reinado. Quando Davi assume o reinado, que ele organiza tudo, aí a Bíblia diz que ele chama os seus secretários e pergunta para o secretário: sobrou alguém de Saul para que eu faça benevolência? Para que eu o ajude? Para que eu possa cumprir com a promessa que eu fiz de fidelidade com o meu amigo Jonathan? Aí alguém diz para ele assim: ó, sobrou um. Quem? Mefibosete. Cadê ele? Eu não sei. Quem pode dar informação sobre ele é Ziba. Então, manda chamar Ziba.
Mandaram chamar Ziba, e Ziba veio ao rei. E Ziba perguntou: tu és o mordomo do rei Saul? E Ziba fica preocupado, porque Saul por muitos anos perseguiu Davi, tentando matar, e talvez aquele momento seria um momento de vingança de Davi, mas não. Davi faz uma pergunta para ele, e ele diz assim: eu sou teu servo. No mesmo momento, ele abandonou a fidelidade que ele tinha com Saul, e passou a ser servo de Davi. Aí ele diz assim, Davi pergunta para ele: sobrou alguém da casa de Jônatan? Por quê? Porque o meu conserto é com Jônatan. O meu conserto que eu fiz foi com o meu amigo Jônatan. Aí Ziba vai lá e diz assim: ó, sobrou um, Mefibosete. E cadê ele? Está na casa de Maquir. Então manda chamar ele lá na casa de Maquir. Mas preste bem atenção, que antes de mandarem chamar Jônatan, mandaram chamar Mefibosete na casa de Maquir, disseram para Davi que o homem era aleijado. Ele é aleijado, coxo dos 2 pés. Davi disse assim: não me importa o estado dele, o que me importa é cumprir com minha promessa com o meu amigo Jônatan. Mandaram chamar Mefibosete. A carruagem real foi até Lodebar. Parece que eu estou vendo os soldados de Davi, a carruagem real, porque Mefibosete é um príncipe. Ele é um príncipe. Então Davi, entendendo isso, não manda uma carroça buscar ele, não manda 2 soldados ou 3, manda uma comitiva real. Por quê? Porque o que ele ia fazer para o filho de Jônatan é como se ele estivesse fazendo para Jônatan. O que ele ia realizar, a promessa que ele ia cumprir, é como se ele tivesse cumprido para o amigo dele. Então ele manda o quê? Manda uma carruagem real, soldados da guarda real. Parece que eu estou vendo quando Amã pega o cavalo do rei, pega a coroa do rei, o séquito do rei, a mula do rei, e coloca Mardoqueu, ou queira você entender, Mordecai, em cima do cavalo, e sai dizendo assim: isto se faz ao homem pelo qual o rei se agrada. Foi dito aqui hoje na escola dominical, e foi dito aqui ontem numa oportunidade que eu não lembro de quem, que se nós agradarmos a Deus, nós vamos conseguir todas as promessas e as bênçãos que Deus tem separado para nós. Foi dito aqui ontem, foi falado aqui ontem, que se nós formos fiel a Deus, Deus também vai ser fiel a nós nas suas promessas. Mordecai foi fiel a Deus em todo o tempo. E o que é que fez? Passearam com ele, o pior inimigo dele. É por isso que a Bíblia diz que quando nós estamos na presença de Deus, Deus faz com que os nossos inimigos sejam até nossos amigos. Naquele momento, aquilo ali era atitudes de amigo com Mordecai. Vai a carruagem, a comitiva real, receber quem? Mefibosete. E quando acham ele, colocam ele na carruagem, trazem ele ao palácio. Mefibosete é tratado com banho, com limpeza, para comparecer diante do rei. E quando ele comparece diante do rei, o rei Davi pergunta para ele, diz para ele: és tu Mefibosete? E ele diz assim: teu servo. E Davi diz assim: todas as terras de Saul
eu vou restituir a ti. Toda a riqueza que era de Saul, vou restituir a ti. Ou seja, tu continuarás a ser um príncipe. Tudo. Mefibosete vai lá e diz para Deus assim: quem sou eu? Um cão morto. E tem mais uma coisa: tu ainda comerás comigo na minha mesa todos os dias. Preste bem atenção, amado. E eu já vou finalizar, porque já falta 5 minutos para as 9 e a gente vai ministrar a ceia do Senhor. Independente da situação em que você se encontra, independente de como você está se sentindo, independente do que aconteceu com a sua vida ou que está acontecendo com a sua vida, a promessa de Deus está de pé. O ministério de Deus com a tua vida está de pé. Aquilo que Ele prometeu para você, independente do dia ou da hora, Ele vai realizar. Ele tem o desejo. Ele não prometeu apenas para ver um sorriso no seu rosto. Ele não te fez promessas apenas para que você viesse poder só naquele momento ser contente, ser feliz, se alegrar. Não. Ele fez promessa porque Ele sabe que esse investimento na sua vida, na sua casa, no seu coração, vai ter retorno para a obra dele. Quando eu falo retorno, não é retorno financeiro, porque a igreja, o comportamento da igreja, a intenção da igreja, a vida da igreja, para que a igreja está viva, é somente para a salvação das almas. É para levar o povo até a Cristo, para levar esse mundo lá fora perdido até a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus assumiu o reinado. A Bíblia diz que todo o poder foi dado a Ele, nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus convida Jesus e diz assim: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos como os cabelos de teus pés. Ele assumiu o reinado. E agora eu quero dizer para você: chegou o momento de Deus se lembrar de você. Chegou o momento em que Deus vai cumprir as promessas na tua vida. Talvez você esteja dizendo assim: mas eu nem sei que promessa é essa. Talvez você não saiba, mas quando ela começar a se realizar, você vai poder dizer: a partir daquela data em que naquela igreja eu ouvi dizer que o Senhor vai começar a assumir, a cumprir as promessas que Ele determinou para mim, a minha vida mudou, o meu viver mudou. Aconteceu isso. Para que uma história dessa na Bíblia? Para a gente trazer a nossa aplicação pessoal e entendermos que assim como aconteceu com aquele coxo, assim como aconteceu com aquele perdido, também acontece nos dias de hoje com a nossa vida. Deus quer cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus fez uma aliança com Jesus. Jesus, nas orações, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, quando Jesus está intercedendo por todos os seus discípulos, Ele está dizendo: Senhor, aqueles que Tu me deste, a glória que Tu me deu, eu passei para eles, eu dei para eles. Então, Jesus assumiu. Agora é o momento dele tratar conosco, fazer a benevolência para com as nossas vidas, nos devolvendo aquilo que uma vez o pecado levou, aquilo que uma vez o pecado nos tirou. Porque a Bíblia diz que Satanás ofereceu para Jesus: toda a glória do mundo eu te darei, porque me foi dado. Todo o governo do mundo era do homem, mas quando Adão pecou, tudo isso passou a ser de outro.
Mas Deus, através de Jesus Cristo, nos restitui tudo de novo. Eliseu chegou a dizer que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Jesus falou em Mateus, no último capítulo, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aquilo que foi prometido para nós, aquele concerto que Mefibosete nem ouviu falar, que Jonathan fez com Davi, assim também acontece conosco. Aquele concerto que Deus fez com Jesus vai começar a se realizar. E Deus vai fazer benevolência, Jesus vai fazer benevolência, e aquilo que você perdeu, aquele ânimo, aquela alegria, aquela satisfação, que tudo foi embora, aquilo tudo que acabou, Deus vai devolver tudinho para você. Aquele reino de alegria, de força, Deus vai devolver para você. E nessa noite, o Senhor mandou te trazer para que você pudesse saber que a partir de hoje tu vai sentar aí na mesa. Hoje é noite de restituição. Fica de pé, igreja. Pega na mão do irmão que está perto de você, se você puder, e diz para ele assim, com muita fé: hoje é noite de restituição. Preste bem atenção, que Deus não está falando nada aqui para te comover. Não. Deus não está falando nada aqui para que você saia daqui apenas com uma esperança. Não. Deus está dizendo aqui porque Ele verdadeiramente quer restituir na tua vida. Quantas pessoas que perderam a alegria de servir a Deus? Quantas pessoas que perderam aquele primeiro amor? Quantas pessoas que perderam as suas vidas financeiras e hoje estão passando tanto aperto? Quantas pessoas que outrora tinham tantos sonhos para cantar, para adorar, para pregar, e hoje estamos vivendo uma vida de cabisbaixo. Estamos vivendo uma vida sem aquela alegria. Não temos mais alegria de vir para a igreja, não temos mais alegria de cantar, de preparar hinos, de preparar pregações. A nossa vida espiritual está desmotivada. Mas o Senhor hoje quer te restituir. Diga para o teu irmão assim: hoje é dia de restituição. Diz para ele assim: hoje é noite de devolução. Não importa o lugar que você esteja, não importa as condições físicas que você esteja, não importa as condições emocionais com que você se encontra, não importa a tua situação financeira. Mefibosete estava escondido, aleijado, vivendo como um servo. Era príncipe e vivia como um servo. Era um príncipe e estava vivendo como um pobre, desterrado. Mas a promessa de Deus estava viva. A promessa de Deus continua viva na sua vida. Eu vou orar por você. Eu quero que você deixe teus olhos fechados, não olhe para mim. Por favor, pare de conversar. Não adianta a gente vir para a igreja, a gente sai, depois acaba murmurando. Participemos do culto. Deus, Senhor,
Tu sabe que as promessas não são minhas. As promessas são tuas. Eu não posso prometer aquilo que é teu. Não, Senhor. E agora, nesse momento, nós temos centenas de pessoas nos assistindo. Centenas de pessoas que estão na situação de Mefibosete. Triste. Sem saber nem como será o seu próximo dia. Nem sabem como vai ser a próxima segunda-feira. Assim é a situação daquele homem que um dia desfrutou das regalias de um palácio. Que um dia, Senhor, corria nos corredores de um palácio. E no dia da sua fuga, a criada deixou ele cair no chão. E os seus pés se atrofiaram. Oh, meu Senhor. E como os inimigos do seu pai, do seu avô, assaltaram aquele palácio, ele teve que fugir, ser transportado para uma cidade, Senhor, tão inferior, um subúrbio, meu Deus, de Jerusalém, o subúrbio de Judá. Morar na casa de um servo. Quando o servo morava na casa dele, agora ele vai morar na casa de um servo. E quantas pessoas, meu Senhor, que estão aqui nessa noite, que estão nos assistindo, que outrora tinham a sua casa e hoje moram na casa de uma outra pessoa e ainda tem que pagar aluguel. Pessoas, meu Deus, que desfrutavam de regalias, que, Senhor, desfrutavam de luxo, de abundância, pessoas saudáveis, pessoas que corriam, agora têm os pés atrofiados, de tal maneira que tem que se arrastar. Oh Pai, neste momento, estás tu diante de centenas de Mefibosete, pessoas com os pés quebrados, que já não conseguem mais caminhar na obra, pessoas que estão com os arteiros quebrados, desmantelados, que já não conseguem mais produzir na obra, por causa do assalto, meu Deus, que aconteceu na sua casa, na sua vida espiritual, que aconteceu no seu coração. Mas, Senhor, tu assumiu o governo. A Bíblia diz que como a Davi foi dado o poder, a ti também foi dado o poder. Te lembra agora então, meu Deus, do concerto que tu fez com o teu servo e com a tua serva. Te lembra então agora, Senhor, das promessas que tu fez ao teu servo e à tua serva. E se tu for olhar para o estado dele, meu Deus, ele não vai poder realizar. Se tu não enviar a tua carruagem, se tu não enviar, meu Deus, o teu espírito, os carros e cavalos de fogo, para tirar de Lodebar o teu servo e a tua serva, Lama Shemerá, Eando decanta. Eu peço a ti então, meu Senhor, vê agora e traz de volta, traz o teu servo, Senhor, traz, Senhor, porque uma promessa foi feita. E a Bíblia diz que tu nunca se esqueceria de nós. Pode uma mãe esquecer do filho que gerou, que amamentou? Ah, Senhor, a Bíblia diz que mesmo que se esquecesse, oh meu Senhor, ninguém mais se lembrava de Mefibosete, ninguém mais se lembrava, mas o teu conserto e a tua palavra fiel se lembrou, Senhor, e acharam aquele homem perdido, oh meu Senhor, pela terceira informação. Eu peço a ti nessa noite, devolve a alegria,
Enche o teu filho do teu Espírito Santo. Enche a tua serva do teu Espírito Santo. Meu Senhor, enche a tua serva, devolve a ele a alegria do palácio, devolve a ele e a ela a alegria da salvação, devolve a ele e a ela a alegria, Senhor, do ministério, devolve a ele e a ela a alegria, meu Deus, a alegria da vida real, a alegria, Senhor, do principado, devolve a ele e a ela, Senhor, aquilo que ele perdeu. Já foi falado na perca aqui, meu Senhor, através da dracma. Agora eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, devolve, Senhor, para que o teu servo e a tua serva volte a ter a alegria da salvação, em nome de Jesus. Amém. Está preparada, sei? Está preparado, sei?